Fala, gente, bom dia. Bom dia. Vocês estão bom? Eu estou bom também, graças a Deus, obrigado por perguntar. E é bom estar aqui mais uma vez, né? Se eu voltei, é porque da outra vez não foi tão complicado assim, né? Ou, da outra vez o Maicon não estava aqui, né? Então daí ele não sabe como foi, aí chamou de novo, né? Mas agradeço, Maicon, o convite, obrigado, é bom estar aqui com vocês. Até estranhei quando ele falou, Pastor Thales, né? Falei, eita, olha só, olha, nós nos tratávamos por outros nomes, né? Assim, esses nomes formais, né? Que pessoa crente você tá, Maicon? Legal demais isso, né? Mas galera, é bom estar com vocês. Hoje a minha esposa não veio comigo, né? Ela está em casa fazendo almoço, porque a minha mãe vai almoçar em casa hoje. Então está minha mãe comigo, ela está por ali, minha mãe, Roseli, a Dona Augusta, minha avó, e a Rafinha, minha irmã. Vieram conhecer a sua igreja, Maicon. A gente queria conhecer lá a igreja do Maicon, não fomos ainda, né? Então estão conhecendo aí a igreja. Gente, então o Maicon falou comigo essa semana, né? Falou, cara, faz aí, nós estamos falando sobre família. E eu falei, legal, então vamos falar sobre família. E nessa semana, né, quando eu estava orando, preparando a mensagem, eu pensei no coração, eu quero falar sobre Absalão. Para quem não sabe, é filho de Davi. E quero falar sobre como foi essa criação de Absalão aí, como que foi aquela casa que ele cresceu, uma casa bastante permissiva. E quero falar sobre limites e quero falar sobre essas coisas todas, né? Só que conforme eu fui estudando o texto, né, estudando a história de Absalão, né, e eu fui conhecendo um pouco mais sobre a paternidade de Davi, Deus foi tocando no meu coração para que eu falasse sobre paternidade. Paternidade, ok? Nós conhecemos Davi a partir de uma perspectiva muito espiritual. Nós conhecemos Davi a partir de uma perspectiva, né, o cara que escreveu Salmos, o maior rei de Israel. No máximo, quando nós pensamos ali os defeitos de Davi, né, a gente pensa lá o pecado com Batseba, lá, mandou matar o marido dela, já é uma coisa bastante séria, né, mas a gente acaba não nos aprofundando em quem foi esse rei, e nos aprofundando nas feridas que esse rei sofreu, e nas feridas que esse rei causou. Então por isso nesta manhã, né, e aí eu já peço desculpa aqui, porque provavelmente muitas vezes eu vou falar nesta noite. Vocês entendem, né? Segunda vez que eu prego numa igreja que o culto é de manhã, né? A primeira vez foi aqui mesmo, né? Então, e aí eu já sou um senhor, então a gente acaba se confundindo. Então nesta manhã eu quero falar com vocês sobre essa paternidade de Davi, sobre essa perspectiva da família a partir da paternidade. E nós vamos ver que tipo de pai Davi foi, né? E por que Davi foi esse tipo de pai? Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no texto de 2 Samuel, versículo 18, capítulo 18, versículo 33. Segundo Samuel 18, 33, abra aí o texto, eu vou ler apenas este versículo, e mais uma vez, né, por que nós pensamos nesse tema? Porque eu creio que enquanto você acha o texto, né, a paternidade ela é essencial para a estrutura de uma família, ok? Eu sou filho de pais separados, a grande parte de vocês que me conhecem sabe disso. Eu cresci sem o meu pai presente, e ok, a nossa vida se adaptou sem o meu pai, mas eu penso, gente, e com meus atendimentos, com meus pacientes, pastorei por 13 anos, né, ultimamente não estou pastoreando por enquanto, mas pastorei por 13 anos, né, e acompanhando outras famílias, né, que tiveram problemas com pais. Eu aprendi que me parece que muito pior do que você ter um pai ausente de verdade, é você ter um pai presente dentro de casa, mas ausente emocionalmente. É você ter um pai presente dentro de casa, mas que não dá atenção para os filhos, que não dá atenção para a sua família. É você ter um pai ausente dentro de casa, que também lida com as suas feridas, mas diferente das mães e das mulheres, né? O que as mulheres fazem? Procura ajuda. Elas conversam, procuram o pastor. Em 13 anos de ministério, não sei o Maicon se já aconteceu com ele, nunca me aconteceu de um pai me procurar para pedir ajuda para a sua família, ou para o seu casamento. Geralmente é a mãe, geralmente é a mulher, geralmente é o filho que vem procurar, mas o homem geralmente ele tem aquela responsabilidade, ele tem aquela necessidade de manter a sua autoridade, de manter a sua postura, né? E meus irmãos, vocês não têm ideia de como isso pode estar adoecendo a sua família. Vocês não têm ideia de como isso pode estar adoecendo a criação dos seus filhos. Vocês não têm ideia de como isso pode estar atrapalhando a vida espiritual da sua família. E a ideia então nessa manhã é nós colocarmos o dedo nessa ferida
arrancar essa casquinha e entender como que a gente pode restaurar essa nossa paternidade, ok? Acharam aí comigo 2 Samuel 18, 33? Amém? Diz assim então a palavra do Senhor: o rei ficou muito abalado, foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar, andando de um lado para o outro, clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar, ah, Absalão, meu filho, meu filho. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, mais uma vez, Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esta manhã, por este culto, Deus, por esta igreja. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor colocou essa igreja aqui, Deus, para ser bênção onde ela está. Muito obrigado, Deus, pela vida do Maico, da Elis, que estão à frente desse ministério, Pai, que o Senhor abençoe esse casal cada dia mais, que o Senhor use-os cada dia mais. E agora eu peço, Pai, que o Senhor esteja nos trazendo o recado do seu coração, falando aos nossos corações, aquela mensagem que o Senhor tem guardada para nós nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, parece um texto bastante esquisito para nós começarmos um sermão, parece um texto bastante esquisito para nós lermos num culto de família, parece um texto muito estranho, né? Não tem pé, não tem cabeça, né? O que esse texto tem a nos ensinar? E eu escolhi então começar esse sermão com esse texto, porque justamente ele fala de uma ferida no coração de Davi, que entendeu que falhou como pai. Quando você lê o texto aqui à primeira vista, pode parecer um texto, ok, é um pai chorando pelo seu filho, é um pai triste porque perdeu um filho, né? Provavelmente você pressupõe que Absalão morreu. Se você conhece a história, você sabe do que eu estou falando. Se você não conhece a história, ela pode te surpreender. E é justamente o texto está dentro de um contexto em que revela de maneira escancarada como Davi falhou como pai. E como as falhas de Davi impactaram profundamente a sua família. E é curioso que aqui Davi perde Absalão por um erro dele como pai, mas alguns versículos para frente, 1 Reis capítulo 6, Adonias tenta tomar o trono, assim como Absalão, já estou dando spoiler, né? E olha o que o texto diz: seu pai, ou seja, Davi, nunca havia disciplinado e nem sequer lhe perguntava por que está fazendo isso. O rei perde um filho por causa de um erro, e depois ele acaba perdendo um outro filho por causa de um mesmo erro, e isso então nos revela nesta manhã aquilo que nós podemos entender sobre paternidade. E aí eu já comecei a mensagem, né, mas eu entro no desenvolvimento dela fazendo uma provocação. Tem muita paternidade ferida necessitando de cura. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou te conduzir por um processo, e eu espero que ao final desse processo você possa entender de fato aquilo que Deus quer para você, pai, nesta manhã. E aí você que é mãe, você que é filho, fala: mas pastor, e para a gente? Eu creio que, e nós vamos entender isso, que uma vez que Deus ele restaura uma paternidade ferida, isso impacta na família muito. Tem um dado, meus irmãos, eu não vou trazer para vocês aqui agora, porque eu vou falar uma bobeira gigante, eu não me lembro especificamente, mas eu sei que existe, que quando a mãe se converte, a chance da família se converter é bem pequena. Quando o pai se converte, a chance da família inteira se converter aumenta muito, é tipo coisa de 50% a mais. Estou chutando aqui um dado, né? Mas é um valor assim absurdo da diferença, né? Nós vemos como nossos pais impactam a vida das nossas famílias, pensando na questão espiritual. Agora imagina as questões emocionais, imagina as questões relacionais, imagina demais outras questões, né? Só que para nós entendermos a paternidade de Davi falha, nós precisamos entender o contexto que expõe essa paternidade. Falei para vocês, né? Já Davi aqui nesse texto, ele está chorando a morte do seu filho Absalão. Absalão era o seu terceiro filho de uma das suas esposas. Se eu não me engano, Davi teve 7 esposas. Nossa, pastor, mas pode? Naquele tempo não podia, mas eles tinham, né? Você vai ver que a Bíblia nunca incentiva a poligamia, mas naquele tempo era comum. E aí então Davi tinha suas esposas, uma dessas esposas que lhe deu muitos filhos, e Absalão foi um deles. Então Aminon, o primeiro filho, morreu. O segundo filho, se não me engano, chama Queliade, ele sumiu da narrativa, provavelmente morreu quando criança. Então Aminon era o terceiro filho de Davi, mas o filho mais velho. Davi era rei. Quando nós pensamos num reinado, Aminon era o primeiro, né, na linha sucessória do reino. Lógica simples, né? Mas quem sucedeu Davi, a gente sabe que foi Salomão, que foi, sei lá, seu 15º, 16º filho, que nasceu de Batseba. E é curioso, gente, porque o autor bíblico, ele faz questão de nos
de ocupar tempo da narrativa contando a história de Absalão. Ele fala sobre Tamar, a gente vai citar ela aqui muito rápido. Ele fala sobre Amnon muito rápido. Ele nem fala sobre Queliade. Ele fala sobre Salomão, porque Salomão foi o próximo rei de Israel, então Salomão aparece bastante. E aí você vê que ele aparece bem pouco, ele começa a se despontar depois que ele se torna rei. Ele fala de Adonias, mas cita Adonias. Mas quando ele fala de Absalão, ele separa alguns capítulos para nos falar sobre Absalão. E eu creio que o Espírito Santo inspirou essa história para que nós chegasse até nós, para que nós pudéssemos entender e pensar nessa paternidade, nessas falhas de Davi como pai. Então Absalão, ela escancara essas falhas, né? Nós temos aqui uma sucessão de problemas não resolvidos que acarretou na morte de 2 filhos de Davi. Primeiro, vou contar para vocês, Amnon, ele se apaixona por uma das filhas de Davi, Tamar. Vocês já ouviram essa história? Se vocês não viram, vão escutar agora. Então, porque Amnon se apaixona por essa Tamar, ele pega e tem relação sexual com ela de maneira não consensual. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então Absalão, sabendo disso, procura seu pai Davi e reclama: pô Davi, olha o que Amnon fez com a nossa irmã. Você não vai fazer nada? O texto diz que Davi se irou, mas não fez nada. Veja que Davi já começa a dar os miaral dele aqui. Ele tem uma filha estuprada pelo seu meio-irmão e ele simplesmente não faz nada. Ele não confronta, ele não castiga, ele não tira o celular, ele não deixa em casa sem fazer qualquer coisa, ele simplesmente não faz nada e Tamar é esquecida. Absalão guarda aquela mágoa no coração e 2 anos depois ele marca um jantar na casa dele e aí ele faz aquilo estrategicamente, ele chama o rei fala que não pode ir, veja bem, um pai que não pode estar presente, e aí o que ele faz? Ele convida o irmão e ele mata o irmão. Depois que ele mata o irmão, ele foge, fica 3 anos sumido sem ver o pai, e aí depois então ele volta para casa, né? Com muito custo o pai aceita ele em casa de novo, o pai fica mais 2 anos sem olhar na cara dele. Veja bem, olha gente, quantos erros Davi vai cometendo um atrás do outro, 5 anos sem olhar na cara do filho, que fez uma função que não era dele, que devia ser feita pelo pai, não matar o irmão, óbvio, né? Mas de alguma forma fazer justiça, e ele simplesmente ignora que Absalão está ali. Então Absalão, ele tem uma ideia incrível: por que não me tornar rei de Israel? Meu pai é um frouxo. E aí uma vez eu falei isso, tinha um menino da igreja que ele era muito fã de Davi. Pensa que esse cara, Mike, era assim, ele amava Davi de coração, né? Ele veio falando para mim, Davi, eu falei, Davi era frouxo. Ele, mas como isso, Davi era frouxo? Davi não foi um pai bom, né? E ele, como isso? Ele ficou escandalizadíssimo, né? Davi não teve coragem de confrontar os filhos, Davi não teve coragem de olhar na cara de Absalão, Davi não tinha essa autoridade como pai. Então o que Absalão faz por 4 anos? O texto diz que ele fica na estrada falando: olha, eu vou resolver seu problema, porque o rei não pode fazer nada. E o texto diz que de maneira alguma Davi, ele interfere nisso que Absalão está fazendo, até que ele faz o quê? Toma o trono. Davi tem que fugir de casa, e aí Absalão, para provocar o rei, ele se deita com as mulheres do rei, e aí então força o rei a sair do esconderijo, e aí então os homens perseguem Absalão, e Absalão é morto nessa perseguição. E aí então é isso que Davi está chorando: meu filho Absalão, quem dera eu ter morrido no lugar dele. Gente, isso não chega um tanto quanto hipócrita. O cara ficou 5 anos com o filho dentro de casa, o cara ficou mais 4 anos vendo as coisas que o filho estava fazendo na estrada, né? Tomando o trono dele aos pouquinhos, e ele não tem nenhum contato com esse filho, ele não interfere nesse filho, ele não confronta esse filho. E aí depois que o filho morre, ele sente, ele chora, ele tem culpa por aquilo que ele deixou de fazer. Davi, meus irmãos, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi um pai segundo o silêncio dos seus conflitos, segundo o silêncio dos seus medos. Davi talvez tinha medo de confrontar, Davi talvez não tinha coragem de encarar os problemas na casa dele, Davi talvez não tinha coragem de falar que ele também tinha um problema e que ele precisava de algum tipo de ajuda. Davi talvez não tinha coragem de abrir o coração dele para os seus filhos. Essa história é um pouco familiar? Quantos pais nós conhecemos que não são assim? Quantos maridos não são assim? Fechados, rígidos, rigorosos, que tem tempo para tudo, menos tempo para a sua família, menos tempo para os seus filhos, e que tem medo de confrontá-los, de corrigi-los, de discipliná-los.
ou simplesmente de tentar entender o que se passa no coração deles. Como eu disse, a falha com Tamar, Aminon, Absalão, se repetiu com Adonias, o que lhe custou mais uma confusão com sua família, porque Salomão ainda era pequeno, e aí então para destronar Adonias, a mãe de Salomão, que é Batseba, precisou fazer um esquema ali, um jogo de poder político, para colocar Salomão no trono, e mais uma criança então, ela é prejudicada por conta da falta de habilidade, né? Por conta da falta de profissionalismo, sei lá, né? Da paternidade de Davi. E aí você pode pensar comigo, Thales, mas Salomão foi o filho que deu certo? Será? Eu não tinha um meme assim, né? Será, né? Será que Salomão foi o filho que deu certo? Vamos fazer uma análise aqui bem rápida, ok? Davi tinha 7 esposas, que eu entenda isso, maravilha? Salomão tinha quantas, vocês lembram? 1.700 esposas, 300 concubinas, que era praticamente a mesma coisa, né? E aí, gente, só uma curiosidade aqui, não sei se é inútil não, mas eu fiz questão de pesquisar, pô, naquele tempo não existia bastardo, né? Porque meu cara tinha um tanto de filho, né? O filho que não é oficial, na verdade não, todos os filhos eram oficiais, né? Então 700 mulheres contava como esposa, e eu não sei quantos filhos ele teve, cara, com 700 esposas. Se Davi teve 20, pelo menos, com 7, Salomão deve ter muita criança, deve ter descendência de Salomão até hoje, espalhado pelo mundo afora aí, né? Porque, é gente demais. Por que Salomão tinha um monte de esposa? Porque Salomão também evitava conflito. Nossa, mas Thales, como? Com 700, com 1.000 mulheres evitar conflito? Tá parecendo que ele queria conflito, né? Mas naquele tempo era diferente, ele não morava com as esposas, eles não ficavam juntos, ele só tinha relação lá com elas e tal. Mas por quê? Porque Salomão usava esses casamentos para fazer aliança política, para evitar conflitos, porque ele não queria ir para a guerra. Isso me lembra alguém? Davi, não é isso? Evitava conflito com os filhos. Veja bem, Salomão, ele construiu muitas coisas, ele tinha um complexo de grandeza muito grande, ele tinha que construir um templo, mas ele construiu um grande palácio, ele fez grandes construções. Salomão, de alguma forma, sempre precisava provar alguma coisa também, para os seus irmãos, para o seu pai, ou para a memória do seu pai. Então ele conseguiu, numa tacada só, estragar pelo menos 5 filhos aqui, né? Que a gente conhece. E aí quando olhamos para essa realidade, nós pensamos, Davi foi o pai que falhou demais. Não sei se você está concordando comigo. Se você é daqueles que é fã de Davi, depois se estiver bravo, procura o Mike lá, é culpa dele chamar para pregar aqui hoje, né? Davi falhou muito, muito. Veja bem, vou trazer para vocês algumas falhas aqui de Davi, pequenas falhas. Passividade e omissão na disciplina. O texto fala, Adonias, ele disse que ele nunca falou nada para Adonias, então nunca falou nada para ninguém. 4 anos ele ficou vendo Absalão tomar o trono dele aos poucos, ele não fez nada. Aminon estuprou, essa palavra é difícil de dizer, uma de suas filhas, ele não fez nada. Davi foi passivo e foi omisso. E gente, eu acho que um dos piores erros que nós podemos cometer aqui é geral, pai, mãe, marido, esposa, líder, liderado, é ser omisso nas nossas decisões. Davi também tinha o que? Favoritismo. Absalão era seu filho preferido, muito provavelmente. Depois Salomão acabou se tornando seu filho preferido. Salomão era o último do último na linhagem sucessória, e acaba ele assumindo o trono, porque Davi tinha também a sua esposa preferida, não era isso? A Batseba. O peso e as consequências do seu próprio pecado, gente, parece que não, mas o peso do pecado do pai, ele impacta diretamente na família. Eu não estou falando aqui de como chama aquele negócio lá, Mike? Maldição hereditária, não estou falando disso, mas estou falando de consequência. Eu falei para vocês outra vez que eu estava aqui, que eu sou psicanalista, eu atendo, hoje eu tenho acho que 20 pacientes, 19, né? E alguns desses pacientes, para vocês terem ideia, tem problemas em casa, porque o pai tem filho com pornografia. Uma coisa relativamente simples, mas um vício na pornografia acaba com um casamento. E um casamento que chega ao fim, vai impactar diretamente os filhos. Os filhos feridos vão fazer o quê? Ferir os seus filhos. Você está vendo? Uma coisa simples modo de dizer, tá bom? Não é que igual Davi, né? Que mandou matar alguém, adulterou e depois fez esse tanto de coisa ruim, né? Um pecado simples do pai acaba impactando diretamente na família, acaba impactando diretamente nos seus filhos. Então, depois que Davi cometeu o erro de ter assassinado Urias, Natã entregou uma palavra para ele: a espada jamais vai se apartar da sua casa. Filho estupra filha, filho mata filho,
soldado mata filho, veja como virou uma bagunça a vida dele. Nós temos aqui também uma ausência emocional e física. Davi nunca foi presente, né? O exemplo é que Absalão fala: pai, eu vou dar uma janta lá em casa, você vai? Não, não vou. Ah, então beleza, então, vou chamar meu irmão. Se Davi tivesse ido, talvez teria evitado o assassinato de Aminon, mas Davi não foi presente na vida dos seus filhos, nem fisicamente e nem emocionalmente. E outro pecado, a poligamia. Mas Thales, hoje não existe poligamia. De certa forma existe, né, gente? Que hoje eles estão no Instagram, né? Tá aí, ó, cada dia aparece um perfil novo, né? De trisal e um tanto de coisa, né? Mas dentro da igreja não deveria ter. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção o seguinte: muitas vezes outras coisas acabam assumindo o lugar da sua esposa na sua vida, sim ou não? O trabalho, às vezes os próprios filhos, às vezes o jogo de futebol, às vezes a pescaria, sei lá, né, se vocês gostam de pescar, às vezes os amigos, sabe, aquele happy hour, é assim que fala, de sexta-feira, né, você está vendo o Clóvis de Barros Filho falando, meu, o cara trabalha a semana inteira para ter uma hora de alegria na semana, né, ele diz que isso é bem inútil, né, às vezes tudo isso acaba assumindo o lugar da sua família. Então, de certa forma, não somos políganos no sentido de termos várias esposas, mas nós acabamos trocando nossa esposa por várias outras atividades, e se o seu casamento está bagunçado, isso vai impactar nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, e sucessivamente. Meus irmãos, olha que doideira isso, né? E aí, quando nós olhamos, nós podemos olhar para os pais que talvez estão aqui nesta manhã. Para pensar comigo, né? Quantos pais aqui nessa manhã não amam, ou amam, mas não confrontam seus filhos, se irritam, mas não agem, fisicamente estão em casa, mas emocionalmente estão ausentes? Quantos pais você conhece, ou que pode estar aqui nessa manhã, que chora quando é tarde demais? Quando o filho se perde, vai para as drogas, vai para o mundo, ou quando o casamento acaba, ou vão chorar ainda pela ausência. Que tipo de filho esses pais têm gerado? Para pensar comigo. Como Tamar, ferida em sua própria casa sem justiça. Mas Thales, isso não acontece hoje em dia. Será? Eu tenho uma paciente que ela tinha uma ferida enorme no coração dela. Várias feridas com o pai, várias, inúmeras. Mas a que mais marcava e a que mais trazia dor para o coração dela foi que, quando ela tinha 14 para 15 anos, o irmão do pai pousou na casa dela, irmão mais novo, ok? E ele passou a mão nela. Passou a mão. O que ela fez? Acordou no dia, conversou com o pai, conversou com a mãe, falou que o tio tinha feito. A única coisa que o pai fez foi mandar o tio embora. 20 anos depois, essa ferida ainda sangrava no coração dela. 20 anos depois. Quantas feridas? Vamos pegar aqui, a sua esposa carrega que você não sabe. Quantas feridas seus filhos, por menor que sejam, estão carregando que você não sabe? 20 anos depois, no tempo de terapia, ela chegou ao pai e falou: pai, eu te perdoo pelo que você fez. E o pai nem lembrava daquilo mais. O que eu fiz? E ela contou: olha, por causa disso, daquilo outro, naquele tempo, não sei o que lá. E aí então eles acabaram se restaurando. Veja que uma coisa não é uma coisa muito longe da gente, não, é uma coisa muito absurda. Às vezes as feridas não pode ser uma coisa tão séria igual nessa paciente, mas às vezes pode ser uma palavra doída, às vezes pode ser um abandono, uma ausência, uma falta de presença, às vezes pode ser uma falta de atenção, às vezes pode ser uma falta de olhar. Que filha que não gosta do olhar do pai? Que filha que não gosta de ser admirada pelo pai, de ser elogiada pelo pai? Talvez uma falta de olhar acabou gerando na filha uma ferida que não tem ideia. Que tipo de filhos nós estamos gerando, né? Como Absalão, que se revolta para chamar a atenção: já que o meu pai não fala comigo, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o reino dele. E tomando o reino, o pai não falou com ele, o que eu vou fazer? Eu vou dormir com as mulheres dele. E só assim, Davi prestou atenção no que Absalão estava fazendo. Gente, olha que absurdo. Isolando a mãe, né, dele, as outras, ele teve relação com todas elas, e diz o texto que ele montou uma tenda, e o negócio foi meio público ali. Ou assim como Adonias, né, que nunca foi contrariado. E aí eu quero chamar uma atenção, gente, interessante, para a nossa ideia. A fé pessoal não substitui a presença paterna.
Nunca. Não adianta ser o melhor crente na igreja e o pior pai em casa. Não adianta ser o melhor crente na igreja e o pior pai em casa. Nós tínhamos um pastor, acho que o Michael vai lembrar dessa história, não sei se eu posso citar o nome dele porque ele é meio inominável, né, pra gente, mas ele falava de uma irmã da igreja, né, que falava aqui de uma criança da igreja que falava que queria morar na igreja, né, porque na igreja o pai era uma pessoa completamente diferente, né, em casa ele era outra pessoa, né, eu não posso morar na igreja aqui, pastor, por quê? Porque aqui meu pai é uma bênção, aqui meu pai me dá atenção, aqui meu pai me ama, né, fora daqui meu pai nem olha na minha cara, sei lá, né, não lembro qual era a história, faz muito tempo que eu disse, eu já sou um senhor, eu já tenho defeitos de senhores, repita as mesmas histórias, vocês vão ver que quanto mais o Mark me chamar a pregar aqui, mais as mesmas histórias vocês vão ouvir, tá certo? E já confundo datas, então não me lembro mais ou menos, mas foi mais ou menos isso, né? E também isso é muito real do que a gente pensa. E aí é muito comum você ver os crentes, né? Você vê na igreja, o cara é crente, o cara é bonzão demais, o cara prega, o cara ora com poder, mas dentro de casa o cara é ruim. Então Davi, ele era o quê? O homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus não quer dizer que Davi não tinha defeito, que não tinha pecado. Davi tinha um coração quebrantado e ensinável. E Davi era o cara que escreveu os melhores salmos da Bíblia, a maioria deles. Davi era um cara que tocava harpa e o demônio acalmava, lá com Saul. Pode falar demônio aqui, Maicon? Então tá. Então os igrejas não pode, né? Davi, era o cara que com estilingue, não é isso? Com estilingue ele acertou a testa de um gigante, depois arrancou a cabeça do cara com uma espada, o moleque tinha, 15 anos. Davi era um cara que era espiritual, mas isso não isentou Davi de ser um pai ruim. Davi era um cara que tinha uma intimidade com Deus gigante, mas isso não isentou Davi de ter sido um pai ruim. Então a nossa fé espiritual não tira de nós a responsabilidade de sermos bons pais dentro de casa. Mas eu não sei se você pegou uma raiva de Davi, ou se você está falando assim, que Davi, esse cara era muito bandidinho, olha que cara ruim. Minha ideia era tentar causar isso em você, mas só que eu preciso chamar a atenção de um detalhe agora. Nós precisamos voltar lá atrás na história, sei lá, 20 anos, 15 anos, não sei, 15 anos talvez, vamos chutar 15 anos, né? Para um campo de ovelhas, à noite, uma noite fria, provavelmente, região perto do deserto, lá é frio, Davi estava cuidando de poucas ovelhas, e na casa de Davi você tem uma visita ilustre. Você lembra de quem eu estou falando? O profeta Samuel. Ele foi até a casa de Davi, até a casa de Jessé, para quê? Para ungir um dos filhos de Jessé como rei. Davi era o 8º filho de uma família de 8, e na casa de Jessé estava quem? Os 7 irmãos de Davi. E aí então, Jessé apresenta um por um. Se não me engano, o primeiro chama Eliabe, está certo ou está errado? Você me corrija se eu estiver errado. E depois vai apresentando os outros. E chega no final, o profeta sabe que o ungido não está ali. E o profeta fala, não tem mais ninguém? E eu fico imaginando, gente, eu quando leio a Bíblia eu gosto de imaginar a cena, né? E eu fico imaginando Jessé olhando assim, não, está tudo aqui. E Samuel, certeza que não tem mais ninguém? Não, está tudo aqui. Não, mas o Jessé, tipo, Deus está me falando que é outro, não é aqui, né? É imaginação minha, tá bom, gente? Isso aqui é especulação, não está na Bíblia, né? Aí Jessé fala, tem um, ele está lá no campo, mas é o menor de todos. Essa palavra menor de todos, ela tem um sentido um pouco pejorativo. Não só ele é o menor porque ele é o mais novo, mas porque ele é o menor em importância também. Por que Davi era desimportante? Não sei se existe essa palavra, se não existe vai existir agora. Porque pensa assim, se o pai morresse, quem assumia eram os filhos mais velhos, ok? E aí você tinha uma sucessão de filhos assumindo ali ao cuidar da casa. Davi era o último, Davi nunca teria relevância alguma para a família, Davi nunca teria importância alguma para a família, Davi nunca teria nenhum papel na família, né? Não sei se vocês lembram quando aquele príncipe lá da Inglaterra, né? Eu acho que é o Harry lá, né? Não sei, é o mais novo, ele abriu mão do título dele, né? Para casar, e aí depois eu vi o cara fazendo uma análise, mas
Tipo, você tem 500 pessoas na linha sucessória acima dele, né? O irmão mais velho, os filhos do irmão mais velho, os filhos dos filhos do irmão mais velho, né? Ele nunca conseguiria assumir. O Davi era esse tipo, era aquele cara que nunca teria importância alguma para a sua família. E na noite mais importante da sua casa, no dia mais importante da sua família, ele está esquecido, abandonado, no meio do mato, no meio do frio, cuidando de ovelhas, porque ele talvez não era importante o suficiente para estar naquela casa. Gente, isso aqui está dando algum sinal para a gente? Sobre a própria paternidade de Davi? E quando Davi vai levar a marmita para os irmãos no campo de batalha, você lembra dessa história? O irmão mais velho, que é o segundo pai de Davi, porque se o pai falecia, era o irmão mais velho que assumiu o cuidado da casa, ele fala: o que você está fazendo aqui, moleque? Não, vim aqui trazer comida para vocês. O que ele fala? Você é malvado, você veio aqui só para ver a briga. Isso já dá algum sinal também do relacionamento de Davi com a sua família. Não mostra alguma coisa? Davi também não era muito bem visto pelos seus próprios irmãos. E a mãe de Davi? Alguém sabe o nome dela? Alguém tem alguma referência a ela na Bíblia? Ela nem aparece, ela nem é citada. E aí, gente, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe: Davi nunca foi pai, porque ele nunca foi filho. E aquilo que não é elaborado é repetido, aquilo que não é simbolizado, aquilo que não é entendido, aquilo que não é transformado é repetido. E o tema da minha mensagem nessa manhã, e eu não falei porque é proposital, é a paternidade ferida. Pais ferem, porque foram feridos. A paternidade, ela é truncada, porque ele é truncado, foi mal visto, mal olhado, mal cuidado, mal amado, mal admirado, mal respeitado. E é justamente por isso que o pai acaba repetindo as feridas dos filhos. Como eu falei, aquilo que não é elaborado, aquilo que não é significado, a gente acaba repetindo, porque eu não entendo o ciclo, eu não entendo o padrão para poder quebrar esse padrão. Veja a dinâmica de familiar de Davi, né? O menor de todos, esquecido pelo pai, menosprezado pelo irmão. Davi era competente como prova de existência. Por que vocês acham que Davi foi chamado para tocar harpa para o rei? Porque provavelmente era o melhor arpista do reino. Por que ele tinha que ser o melhor arpista do reino? Porque para o meu pai me dar atenção, para o meu irmão me dar atenção, eu tenho que ser o melhor. Faz sentido isso? A gente precisa performar porque a gente precisa provar alguma coisa. É por isso que a gente está o tempo todo provando que nós somos os melhores, provando que nós damos conta, provamos que nós resolvemos. O pai está o tempo todo provando que ele dá conta da família. Por quê? Porque ele precisa provar isso, porque se ele não dá conta da família, a família pode ir embora, os filhos podem abandonar ele. Minhas irmãs e filhos, agora vocês não têm noção, agora eu falo a partir da perspectiva masculina, não sou pai. Tentamos ter filho, eu e a Érica tentamos há alguns anos, fizemos todos os exames, nem eu nem ela temos problema algum, mas não engravidou, ela não engravidou. Então entendemos que não era a vontade de Deus, e abandonamos o processo. Mas eu falo a partir de um lugar de conhecimento, dos atendimentos, falo a partir de um lugar de como homem, como que na cabeça de um homem é complicado ele ter essa percepção de que ele precisa dar conta de tudo, porque ele foi ensinado assim. Davi tinha uma ferida aberta de não pertencimento, ele não pertencia à família dele, porque quando na noite mais importante ele estava onde? Cuidando de ovelha no campo. Ele não pertencia ao palácio, porque quando ele chegou perto de Saul, ele foi expulso. Ele não pertencia a lugar algum. Cada lugar que ele estava, ele precisava sair, ele precisava correr, ele precisava fugir. Ele sempre estava sendo perseguido, ele sempre estava sendo procurado para matarem, ou por traição, ou por guerra, né? Ou por briga. Ele nunca estava em lugar nenhum, ele nunca pôde descansar. Davi precisava estar o tempo todo se provando, se justificando. Ele precisava estar o tempo todo sempre tentando construir alguma legitimidade. Davi, o filho esquecido, gera uma casa de filhos não vistos. Tamar, Absalão, Adonias, Salomão, que assim como o pai, precisava também provar a sua grandeza. Meus
Meus irmãos, quem nunca foi visto tem dificuldade de ver. Quem nunca foi contido tem dificuldade de conter. E é muito curioso porque a casa de Davi ela explodiu, porque a casa de Jessé falhou. A ferida que não é curada, ela é transmitida. O pai que não foi visto, ele não vê seus filhos. Vocês entenderam agora onde eu quis chegar? Davi foi um péssimo pai, porque Davi teve um péssimo pai. Eu não tenho informações da história de Jessé. Talvez nós pudéssemos voltar na história, Jessé teria tido um péssimo pai. E aí o pai de Jessé também, e o pai do pai do pai de Jessé também. E aí nós temos um ciclo, de pais horríveis gerando filhos horríveis em contextos horríveis. E a gente pode caminhar um pouco mais para frente com a própria paternidade de Salomão. Davi unificou o reino, Salomão manteve o reino unificado. Robão, o filho de Salomão, assume o reino. E vocês lembram o motivo besta porque Robão perdeu o reino? Jovem mimado. Não é isso? Os caras chegou, seu pai cobrava muito imposto, claro, porque tinha construído um tanto de coisa, Diminui o imposto. Robão conversa com os amiguinhos dele, os mais chegados ali da família, alta sociedade, os caras da elite, os piá de iPhone, nada contra quem tem iPhone, tá bom? Mesmo porque minha irmã também tem iPhone, né, Rafa? Ou não tem mais? E aí chega para a molecadinha, para os amiguinhos do iPhone, não, isso é besta, aumenta esse peso aí que o povo vai te temer, E ele fala o quê? O meu dedinho vai ser mais pesado que as costas do meu pai, Mais ou menos isso que ele fala, O reino divide, e você tem uma confusão lascada em Israel até o dia de hoje, Por conta desses problemas de paternidade. Mas, gente, eu quero concluir já a minha mensagem nesta manhã, e quero dizer que é possível quebrar esse ciclo. É possível não permitir que esse ciclo se perpetue para sempre, e que se as suas feridas estão abertas e expostas, elas podem ser curadas. E eu posso ir além, e eu posso ser ousado nesta manhã, e eu posso dizer que elas podem ser curadas hoje, neste momento, e eu não vou fazer regressão, hipnose, cura espiritual, nada desses trem. Me acompanha comigo aqui, A tragédia central é que Davi tem capacidade de amar, Davi chora, Davi perdoa, Davi lamenta, mas não tem capacidade de sustentar conflito com seus filhos. E conflito também é prova de amor. O que é conflito? É você se colocar na brecha junto com eles, é você segurar a luta deles, é você segurar os pepinos deles. Ele evita confronto, e essa evitação é vivida pelos filhos como abandono. Quando o pai tenta ser bom demais, o filho percebe que o pai não ama, e o filho precisa chamar atenção. E o que não pode ser vivido, falei para vocês agora há pouco, ele pode ser simbolizado. E o que pode ser simbolizado, ele pode curar onde a ferida abriu. A partir do momento, gente, que eu percebo, que eu entendo as minhas feridas, que eu entendo os meus machucados, que eu entendo todo o sofrimento que meu pai causou, que eu entendo o ciclo de repetição que eu vivo, eu decido, eu não quero mais ver isso para a minha vida. Isso acaba agora. Sabe essa paciente que eu citei para vocês? Ela, do pai, a família nunca demonstrou afeto, nunca. Sabe que a família que não gosta de abraçar, que não gosta de beijar, aí você pode falar, o jeito da minha família, não, gente, isso é trauma não resolvido, tem que ir para terapia. Desculpa, Michael, fazer a propaganda. E ela falou assim para mim, foi muito legal, numa sessão, ela falou assim, mas Thales, isso acaba hoje, e acaba comigo, eu não vou perpetuar nos meus filhos isso que eu vivi até hoje. Cara, que decisão corajosa, que coisa massa de você ouvir, eu não vou perpetuar isso na minha família. Pais que estão aqui comigo nesta manhã, vocês podem decidir não perpetuar esse ciclo de feridas na sua família. Como simbolizamos essa ferida aberta, tá, sangrando? Olha que legal, o olhar que faltou em casa, Davi ganhou do céu. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Jessé esqueceu de Davi, mas Deus não esqueceu. Tem mais um.
eu quero aquele. E aí imagina, gente, imagina a cena comigo, aqueles irmãos tudo bombadão, grandão, bonitão, fortão de Davi na sala, e Davi recebe a unção como rei. Deus está honrando Davi. Tá, isso é papo de honra não, gente. Deus, e Davi não comete nem metade dos tropeços que ele vai cometer, tá certo? Aquele é só um piá. As barbaridades ele vai fazer depois, mas mesmo assim ainda Deus estava vendo o coração de Davi, Deus estava olhando para o coração de Davi. A ferida que você carrega, ela não pode ser a herança que você deixa para os teus filhos. E cara, você pode esquecer tudo que eu falei aqui nessa manhã, tudo, mas jamais se esqueça isso, a ferida que você carrega, ela não pode ser a herança que você deixa para os teus filhos. Você não precisa deixar nada para os teus filhos, dinheiro, casa, esse tanto trem, mas se você não deixar o saldo negativo, já está bom demais. O que eu quero dizer com isso? O seu filho não precisa fazer terapia por causa de você, já está no lucro, já pode cuidar da vida e ser feliz, né? Gente, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã, e eu disse que esse ciclo pode se quebrar hoje, porque a cruz é onde esse ciclo se quebra, porque se o seu pai não te olhou, se o seu pai não te amou, se o seu pai não cuidou de você, Deus é o pai que ama, e a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, por adoção. Ele é aquele pai que acolhe, ele é aquele pai que abraça. Na cruz, o filho mostrou, talvez o teu pai nunca olhou para você, mas eu estou dando a minha vida por você. E olha uma coisa interessante, gente, muito legal, Jesus é chamado filho de quem? Filho de Deus, mas tem outra expressão que a Bíblia usa para ele, ele é o filho de... Uai, como isso? Davi, esse tranqueiro todo, né? Jesus é o filho de Davi, porque Davi permitiu de alguma forma que a paternidade divina suprisse a paternidade terrena, onde o pai que vê e escuta o filho que se esconde é a cruz. Aquele pai que vê nos escuta, onde a ferida que foi transmitida, ela é curada. Eu quero encerrar nessa manhã com este belíssimo salmo de Davi. Eu imagino que talvez você já leu esse texto algumas outras vezes, mas agora vai ter um contexto diferente. Salmo 27, 10. Olha que Davi escreve: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Amém? Amém, meu irmão? Se nós fosse assembleia, nós já está falando línguas agora, né? Rodando, né? Esses trem tudo, né? Aqui o Michael não gosta disso, né? Vamos ficar de pé, meu irmão? E vamos orar. Eu quero que você abaixe a tua cabeça. Eu quero que você feche teus olhos. E eu quero, não vou fazer apelo, porque eu não sou do tipo de fazer apelo. Tá certo? Aqui pastor Batista mais fajuto você é, Thales. Eu sou pastor Batista meia boca. Mas eu quero que você feche tua cabeça, não, abaixe teus olhos, abaixe tua cabeça, feche teus olhos, TDAH, tá? E eu quero que você ore. E agora eu quero chamar a atenção não só para você como pai, mas para você como mãe. Quais feridas você carrega aí no seu coração? Que precisa de cura. Para você como filho, quais feridas o seu pai tem deixado em você? Para você como filho que também é pai, quais feridas de ausência, de sentimento você deixou? E eu quero, gente, que nesta manhã você dê um primeiro passo, entregue essa ferida aos pés da cruz. Imagina a cruz, entrega lá, fala: Deus, eu quero essas feridas todas aqui deixar na tua mão, eu quero que o Senhor cuide. Gente, fala para Deus aquilo que você sente, aquilo que está doendo, aquilo que dói. Deus, ele não vai te abandonar, ele vai ficar perto de você. Coloque isso diante dele e fala: Deus, me ajuda a lidar com a minha ferida. Pede para o Espírito Santo trazer ao seu coração essas marcas. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de Davi. Deus, esse homem que nós olhamos para ele como um guerreiro, como um rei poderoso, mas nos esquecemos que Davi também teve os seus problemas e dificuldades, mas mais que isso, Davi tinha suas feridas que não foram curadas e que foram entregues aos pés do Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que
Assim como o Senhor fez com Davi, nos ficou como exemplo, o Senhor faça com as nossas próprias feridas, Pai, nesta manhã que o Senhor acolha cada coração, que nessa manhã, Pai, o Senhor acolha cada dor, o Senhor receba cada lágrima, e traga conforto a esse coração, que cada um de nós aqui nessa manhã que nos sentimos esquecidos, abandonados, possamos sentir sobre nós esse olhar que transforma, que acolhe, que cuida, que restaura, em nome de Jesus, amém, amém. Gente, Deus abençoe vocês, tá bom? Deixa Cristo curar essas feridas, e que Deus possa guardar esse coração cada dia mais.